O cara fez um apanhado da literatura mostrando que o efeito Flynn, que seria cada geração subsequente mais inteligente que a anterior, ele está sendo quebrado nessa. Parece que a gente vai ter a primeira geração mais burra do que a anterior, com QI menor que a anterior. E aí ele argumenta que isso se dá devido ao uso excessivo de telas na primeira infância. Assim, a galera tem que ter uma noção... Mas isso não tem mais como quebrar, né, Não, cara? não quebra, cara. Não tem, né? Talvez em... É um caminho sem volta, não talvez, eu acho que a forma de usar, ele até dá algumas dicas no livro. Entendi. Ele fala, cara, se você é pai, tenta mostrar para a criança que aquilo ali é uma ferramenta, não é um mundo que ela vive ali dentro. Porque a criança passa o dia inteiro naquilo. Tá no carro, tá na tela. Tá não sei onde, tá na tela. Tá almoçando, tá na tela. Então entende aquilo ali como uma ferramenta. Mas aí sabe por quê, cara? Vou te falar por quê. Você pega o seu filho, vou falar, eu tenho 2 filhos, vou te falar o que acontece. Você pega o seu filho, ele é lá novinho, aí você vai jantar. Aí ele começa a chorar. Aí você pega aqui, ó, e coloca um desenho pra ele. Acabou, cara. Sim, ele e outra coisa, esse é um deles. A segunda é que depois ele entra na última infância, terceira infância ou início da adolescência, os amiguinhos dele estão ali dentro. Exato. Aí você vai negar a interação social pro moleque? Exato. É foda, cara. É foda. É muito complicado. É um negócio complicado. Acho que por isso que a importância desse tipo de pesquisa que está sendo realizada. Mas você acha que isso torna a pessoa mais burra? Assim, não é que torna mais Porque burra. ela não está tendo acesso a muito mais informação, por exemplo, do que eu tive. Tá tendo, é que existe um Nós problema. tivemos. Existe um problema. Sim, é uma faca de 2 gumes. Acho que depende Imagina, mais... na minha época, cara, eu tinha que esperar sair a Barça Sim. no ano seguinte. Para ter Só aquilo. que a notícia que estava ali era de 2 anos atrás. Olha que doideira isso. Mas aí que tá, mas a Barça você lia ela inteira, porque era só o que tinha para ler. Então, mas era tudo atrasado. Mas aí hoje Mas como que eu era mais inteligente? Não era, ué. Não mas é que a questão dele era basicamente assim, a questão que ele argumenta é que o excesso de informação faz a pessoa não ler nada de informação. Então viram leitores de título. Você já vai direto no que você quer. Headline só. Exato. Antes e aí de não você aprofunda. pesquisar, você tinha que ler várias coisas até chegar no ponto. Então, nisso, você já ia aprendendo algo. Exato. Aí você não aprofunda, você não disseca, você não vê ao fundo. É mais ou menos essa a ideia dele. A ideia dele é que, devido ao excesso de informação, a gente não está conseguindo selecionar as ideais e se aprofundar nelas. Então é aquela pessoa que lê uma notícia e clica num link dentro da notícia, vai para outra e passa 2 horas e não pegou nada ali, entendeu? Não absorveu nada. Né? E tem uma outra coisa também, né? O nosso cérebro ele é muito plástico na primeira infância. Na verdade, até os 20 anos, 23 anos, ele é muito plástico. Isto é, ele é muito maleável. Principalmente uma região que a gente tem atrás da testa chamada de pré-frontal, que é uma região importante de tomada de decisão, atenção, memória. Essa região... ela precisa ter, assim, primeiro, existe uma necessidade de ser exercitada, então, que normalmente isso é muito realizado em escolas e normalmente, enfim, jogos dentro da escola, lutinha. Você precisa ter um certo tipo de interação com um contexto onde você resolva problemas e organize seu comportamento e veja as consequências, etc. E muitas vezes as telas em excesso talvez tire um pouco disso de algumas crianças. A argumentação dele é basicamente essa. É um excesso de informação que impossibilita que a pessoa selecione aquelas informações relevantes e se aprofunde nela e vire leitor de coisas muito superficiais. Ele mostra vários dados, acho que tem mais de milhares de artigos que ele cita. No entanto, existem bons estudos também mostrando que não interessa muito. Você vê, por exemplo, a atenção e memória de crianças que usam muita tela e crianças que não usam e parece não ter nenhuma diferença muito significativa. Então, são dados que estão sendo construídos, mas esse pesquisador especificamente argumenta que o uso excessivo de telas, quando não é entendido como uma ferramenta, pode ser perigoso. Entendi. Pode ser perigoso. Não, eu acredito que com certeza tem um perigo mesmo, ainda mais porque você não tem controle do que vai aparecendo ali, né?
Isso aí é mais problemático ainda. Exato. E aí você não sabe. Às vezes tá lá vendo um vídeo de terra plana, entendeu? Nibiru, essas coisas. Que é essa parada aí? Eu não sei essa daí, cara. Nibiru? Nibiru é o grande planeta, o planeta esquecido do Sistema Solar, que está vindo em direção à Terra e vai destruir todo mundo. Tá tem essa. Mais um fim do mundo Acho que pra em conta. 2018 tinha até dia e horário da colisão. Tem mais Só que um aí fim do passamos mundo. 2018 e nada de Nibiru. Primeiro foi 2012, depois 2018. Isso aí vai indo, Nibiru tá aí. Então, esse é um negócio, né? Não tem o controle, né? E aí, como que faz, né? Exato. É uma parada que acho que os pais têm que ter uma noção. Não é claro que, como você falou, às vezes é inviável, né? A criança tá chorando, tá não sei o quê. Também tem esse aspecto social. Às vezes a criança tá ali, tá todo mundo, os amiguinhos jogando, você vai mandar a criança não ficar fora. Aí ela começa a ter prejuízo. A pandemia deve ter sido ainda estressado ao máximo, né? Porque aí acabou, né? Não tem a escola para ter a interação social ali. Não, e por onde que a gente faz? Às vezes mesmo sem pandemia, cara. Às vezes a criança fala assim, meu pai, amanhã todo mundo vai falar disso daqui na escola, que tá todos meus amiguinhos jogando, eu não vou jogar. Ô, Sérgio, o ETzinho lá no domingo, falando pra mãe, tem que buscar... Tem que amassar um mato lá na terra. Ô, mãe, eu tenho um trabalho para fazer com essa piada aí que a gente brinca. Quando aparece um círculo em plantação que fala que é ET, a gente fala que é o ET, chega pra mãe assim, domingo à noite. Pô, mãe, eu tenho dever de casa para entregar amanhã. O que é, meu filho? É fazer uma arte em algum lugar? Não, desce ali na terra, amassa aquele mato ali, tira uma foto que tá feito. Não, mas esse negócio aí, ele é realmente, eu já li bastante coisa disso aí, do pessoal, da preocupação que você tem da criança ficar ali na tela, né, o tempo todo. Ele basicamente sugere assim... E hoje até adulto, né? Porque o adulto hoje, o cara vê a televisão, mas... Mexendo no telefone. Porque ele vê o jogo na televisão, mas ele tem que comentar no Twitter. Porque se não comentar no Twitter, não vale. E às vezes ele tá comentando, ele perde o gol. Aconteceu o gol, ele não sabe que tá comentando. Igual quarta-feira lá, que foi pênalti, claro, e todo mundo negando que foi pênalti do Flamengo. Por quê? Porque tava todo mundo escrevendo no Twitter, cara. Senhor. A bola bateu lá. O cara do Flamengo falou. O zagueiro falou. Não foi pênalti. Ele falou, foi sim. Então é por causa disso. O juiz apitou? Não. Então não foi pênalti. Comprado. Mas Mas você estuda essa parte aí também? Não, essa parte de telas não. E tal, mas não? ele basicamente ele sugere assim, horário de refeição, tenta dar uma noção melhor assim, sabe? Horário de refeição, tenta, sei lá, ensinar o filho a aproveitar o alimento. Porque uma coisa que aconteceu, muita gente parou de ler, né? Isso aí é uma verdade, né? Ler livros, né? Então, ler livro é um negócio que deu... Físico ou físico, ou de tablet, ou o que for, né? Cara, quantas pessoas tem online? 2.066. Se você quiser, você pode falar. Cara, eu peço pra galera... Primeiro, pergunto pra você. Qual foi a última vez que você leu um livro? E qual foi a última vez que o seu amigo leu um livro? Saca? A minha filha fala assim pro pai dela: pai, eu fiz uma listinha de livros. Ela gosta muito de ler. Aí eu reduzi bastante, tá? Só tem 20 na minha lista. Caramba, cara. Ela gosta muito de ler. Isso é muito raro. Muito raro. Leitura é muito rara. A galera não lê mais, meu. A galera não lê mais. Aí quando quer ler um livro, baixa o aplicativo que tem 12 minutos do livro resumido no aplicativo. Para não ler o livro. E isso é complicado, cara, porque o seu cérebro vai se moldando frente a isso. Ele começa a ficar mais relaxado, depois você precisa fazer uma coisa que envolva um esforço maior, você não consegue. Ele é muito... Você vai acostumando o cérebro de um jeito meio, sei lá, e o cérebro, né? E o cérebro gosta, cara. Seu cérebro gosta de economizar energia, né, meu? A gente foi selecionado para isso. Não é normal. Você não vê uma girafa dando uma corridinha por aí. O nosso cérebro gosta de economizar energia. E com questões intelectuais também. Mas com essa questão de ler, teve um comentário aqui. Eu leio um monte de comentários no Facebook. Mas isso é verdade. A pessoa ela não gosta de ler. Mas ela pega uma postagem que tem milhares de comentários, ela lê todos os comentários. Mas sabe por que ela lê todos os comentários? Porque esse comportamento de ler todos os comentários está sendo reforçado por alguma coisa. É o reinforcement learning. Ele tá... Ou ele comenta também e alguém curte, ou ele saber o que está sendo comentado é importante para conversar com o grupo social dele. Tem uma função. Anotem isso aí, nunca mais esqueçam quem está assistindo.
Todo comportamento que a gente emite tem uma função, tem uma consequência que mantém ele. Todo. A gente não se comporta sem... Se eu vou abrir essa garrafa e bebo água, eu continuo bebendo água depois porque saciou minha sede. Todo comportamento tem uma consequência que mantém ou extingue ele. Se a pessoa não gosta de ler livro, mas gosta de ler comentário, significa que o livro não produz uma consequência satisfatória nele.